A jovem menina sofria de uma doença pulmonar extremamente grave, de modo que um pequeno deslize poderia ser fatal. Felizmente, sua fiel empregada sempre esteve por perto, salvando-a inúmeras vezes. As duas pareciam ter uma conexão telepática. Mesmo à distância, sempre que a menina clamava por ajuda, sua empregada ouvia e corria para socorrê-la. A presença dessa cuidadora trazia à menina uma paz incomparável. Então elas fizeram um pacto. Sumei, você precisa voltar para casa, não vá a lugar nenhum. A empregada Sumei prometeu. Desde então, Sumei cuidava da jovem Yulian como se fosse sua própria filha. No entanto, com o passar do tempo, Yulian tornou-se excessivamente dependente de Sumei, a ponto de se recusar a sair de casa, alegando que só queria ficar ao lado de sua querida empregada, com quem sentia uma conexão especial. O pai de Yulian começou a se preocupar, pois sabia que ninguém poderia estar ao lado dela o tempo todo. Então, para que sua filha pudesse aprender a ser mais independente, ele tomou a difícil decisão de despedir Sumei. Ao ouvir a notícia, Sumei chorou copiosamente, não por perder o emprego, mas por ter que se afastar de Yulian, a quem amava como uma irmã. Mesmo assim, Sumei partiu, deixando a jovem devastada. A saúde mental de Yulian piorou após a saída de Sumei. Ela frequentemente ficava perdida, como se sua alma tivesse deixado o corpo. Quando seu pai lhe perguntava o que estava acontecendo, ela apenas respondia que estava se conectando com Sumei. O pai, sem entender, pensou que a doença da filha estava piorando e não sabia o que fazer. Nesse meio tempo, um mestre em insetos chamado Yingu passava pela cidade de barco e, ao observar Yulian de longe, percebeu que havia algo errado. Ele reconheceu que a menina estava sendo influenciada por um tipo de inseto espiritual. Decidido a ajudar, Yingu se apresentou na casa da família. O pai de Yuliang, ao saber que Yingu poderia ajudar sua filha, o recebeu de braços abertos. Yuliang parecia envolta em uma névoa espessa, e foi só depois de muita insistência que seu pai conseguiu trazê-la de volta à realidade. Quando ela finalmente recuperou a consciência, a primeira coisa que fez foi repreender o pai por ter interrompido sua conversa telepática com Sumei. Ela até tentou expulsar Yingu, que, com calma, explicou que o que estava acontecendo não era uma simples telepatia, mas a influência de um inseto conhecido como Zhou Shao, que se conecta às emoções e pensamentos das pessoas, permitindo que suas mentes se comuniquem à distância. Contudo, ele alertou que, se usado em excesso, o Zhou Shao poderia sobrecarregar o hospedeiro e tomar controle de sua mente. A situação de Yulian não era grave ainda, mas ela precisava parar de usar essa habilidade para evitar que o inseto assumisse o controle. No entanto, Yulian estava usando sua conexão com Sumei com tanta frequência que o inseto já havia começado a se manifestar. Yingu preparou uma poção para interromper a influência do Zhou Shao, mas Yulian se recusou a tomar o remédio. O pai de Yuliang, vendo o quanto sua filha dependia de Sumei, ficou desolado. Ele sabia que sem a empregada, sua filha nunca seria capaz de viver de forma independente. Yingu, percebendo que não conseguiria convencer Yulian a tomar o remédio, decidiu procurar Sumei para pedir sua ajuda. Ao encontrar a empregada, ela concordou prontamente em ajudar, pois também estava preocupada com o estado de Yulian. Sumei escreveu uma carta para Yulian, explicando que, embora se importasse profundamente com ela, era apenas uma empregada e que Yulian precisava aprender a viver por si mesma. Ao ler a carta, Yulian entendeu mal, pensando que Sumei a considerava um fardo e que havia sido um peso em sua vida. Determinada a esclarecer as coisas, Yulian usou mais uma vez sua habilidade para se conectar com Sumei, mas dessa vez não recebeu resposta. Em vez disso, viu Sumei sentada sozinha, chorando. Isso partiu o coração de Yulian, e ela, cheia de arrependimento, decidiu ir até a casa de Sumei. Com sua saúde debilitada, o esforço de remar até a casa de Sumei foi demais para Yulian, que desmaiou no meio do caminho. Nesse momento, a habilidade do Zhou Shao se ativou involuntariamente, conectando a mente de todos os habitantes da vila, que começaram a procurar por Yulian. No entanto, a primeira a encontrá-la foi Sumei, que, fiel à sua promessa, estava lá para protegê-la. Quando Yulian acordou, seu pai foi enfático. Dessa vez, ela teria que tomar o remédio. Com Sumei ao seu lado, Yulian finalmente aceitou e tomou a poção. Apesar disso, a jovem ainda não conseguia entender como Sumei, mesmo depois de ter tomado o remédio, ainda conseguia encontrá-la. No final, Yingu concluiu que ver aqueles que amamos nunca é um erro. Por mais difícil que fosse, Yulian aprendeu que às vezes o amor também significa aprender a viver de forma independente, sem perder o afeto daqueles que sempre estarão ao seu lado.